Fala, galera, tudo bem com vocês? Vamos continuando aqui na luta, mais uma aula. Espero que estejam todos bem, a família de vocês também. Que Deus continue abençoando a todos e que nos dê força para essa caminhada que está tão difícil para todos. Na semana passada eu passei atividades para vocês, né? E essas atividades elas finalizam o capítulo 2. Então, essa semana vão ser 2 vídeos, tá? Esse primeiro de correção das atividades, todas as atividades, mais os testes, e aí a gente finaliza o capítulo 2, e o outro vídeo é o início do capítulo 3, tá? A introdução do capítulo 3, igual a gente sempre faz, com o tipo de texto, definição. Então, esse primeiro é correção de atividades, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, para vocês acompanharem direitinho o que a gente está fazendo. E eu tentei separar o máximo que eu pude as atividades nos slides. Fiquem com o livro do lado, porque os slides, muitas vezes, eu não tenho por objetivo fazer vocês lerem por aqui, tá? Quando eu projeto a página, é para vocês se situarem no livro. Então, vocês têm que ter o livro do lado de todo jeito. A maioria das vezes, vai ser possível vocês acompanharem só pelo PowerPoint. Mas, quando não der, vocês têm que ter o livro do lado por causa disso, tá? Façam as correções, pausem o vídeo, completem as respostas, o que tiver, assim, precisando ser mudado, faz com calma, não tenham pressa, tá? Vocês estão estudando da mesma forma em casa, o objetivo é esse. A gente sabe que muitas vezes a gente desanima um pouco, fica querendo acabar rápido, porque às vezes em casa tem mais coisas para fazer, mas vocês têm que ter um pouco de paciência e o máximo de dedicação, tá bom? Vamos lá então. Então a gente vai começar corrigindo aí as atividades sobre o texto Sorvete Húngaro. Esse texto está na página 89 e 90 e as atividades estão nas páginas 90 e 91. São as atividades 13 e 15, 16 e 17. E as outras atividades são os testes do final do capítulo, igual a gente sempre faz, tá? Então, vamos lá, então. O primeiro slide aqui, igual eu falei com vocês, eu dividi o máximo que eu pude, tá? Mas vocês acompanhem no livro. Então, olha só, eu fiz a reprodução aqui para vocês do texto, tá? É um texto simples, não tem vocabulário difícil, e aí a gente vê algumas questões sobre esse texto. Óbvio que quando eu faço a correção aqui, vocês já tem que estar com o texto mais que lido e interpretado, mesmo porque não tem como vocês fazerem as atividades sem a leitura do texto, já que as atividades são baseadas nele, tá? Então, o texto Sorvete Húngaro, eu só reproduzi o texto aqui, ó. Primeira atividade, atividade 13. Então, essa página aqui, eu coloquei as atividades 13 e 15. Olha só, então. A atividade 13 estava pedindo que vocês tirassem aí palavras derivadas, né? Dessas outras palavras aí, ó. Identifique um substantivo que tenha relação. Eu falei derivada por causa disso. A palavra derivada, ela tem relação com a palavra primitiva. Ela tem que ter relação, né? Derivada não só de escrita. Ao contrário, só de escrita. A gente está falando de palavra derivada e não de sentido. Igual eu falei nos outros vídeos aí, por exemplo, leite tem produtos derivados. Aqui a gente está falando de palavras derivadas, né? Então, olha só, eles deram um quadrinho com 6 palavras. Então, vocês iam extrair
palavras que têm relação com essas que estão aí, ó. A primeira palavra era diferente, eu coloquei diferença. Distintos, eu coloquei distinção. Pedrento, pedra. Regulares, regularidade. Escrupulosos, escrúpulo. Estranho, estranheza. Então, todas as palavras que estão de azul, elas são palavras extraídas dessas primeiras aí, ó, tá? Vocês podem reparar na semelhança de escrita, né? São palavras que apresentam semelhança na escrita e que tem relação também com o sentido das palavras colocadas no quadro do livro. Então, eu coloquei as respostas em azul. Ok. Se vocês, por acaso, tiverem tirado outras palavras que tenham relação com essas palavras dadas, não precisa pagar para colocar igual a mim, vocês podem acrescentar, tá bom? A questão 15 estava pedindo para vocês preencherem a tabela com os respectivos artigos, plural e diminutivo dos substantivos. Então, cada coluna vocês iam fazer o solicitado. Então, seriam 3 colunas para preenchimento. E eles colocaram aí 2 exemplos, né? Membro, artigo, o membro, plural, os membros, e diminutivo, os membrinhos. Os membrozinhos, desculpa. Segundo exemplo, pessoa, artigo. A pessoa, né, feminino, plural. As pessoas e diminutivo, as pessoinhas. Ok, daí para baixo vocês completariam o quadro. Foi daí para baixo que eu coloquei no quadro ao lado as respostas. Então vamos lá. Anjo, o anjo. Plural, os anjos. Diminutivo, anjinhos. Anjinho, desculpa porque a gente segue a palavra original. Testemunha, a testemunha, as testemunhas e testemunhazinha. Gênio, o gênio, os gênios e gêniozinho. Vítima, a vítima, as vítimas e vitimazinha. Nuvem, a nuvem, as nuvens e nuvenzinha. Indivíduo, o indivíduo, os indivíduos e indivíduozinho. Atenção, vocês percebem aí que o uso do artigo, ele permanece o mesmo, independente do gênero que vai ser usado. Então, por exemplo, quando eu falo a pessoa, eu posso me referir à pessoa tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino, tá? Então, o uso do artigo aí não define o gênero, ok? Então, aqui do lado, nesse quadro do lado, estão as respostas para o quadro que vocês teriam que preencher. Óbvio que vocês poderiam fazer no livro, tá? Então, quando tem um espaço no livro, vocês podem preencher no livro. Não tem problema, não precisava desenhar quadro de novo, nem nada. Beleza. Vamos, então, para as questões 16 e 17 também, que estão nas páginas 90 e 91. Olha só, na questão 16, vocês tinham que classificar os substantivos de 2 formas. Vocês tinham que classificar os substantivos em simples ou composto, ou seja, o substantivo formado por uma palavra só, simples, formado por 2 ou mais palavras, composto. E em primitivo ou derivado, a palavra original, substantivo primitivo, e palavra que vem dessa palavra original, substantivo derivado. Então, olha só, eu fiz a lista das palavras, tá? Não fiz em 2 colunas, mas está em sequência. Olha só, pontapé é um substantivo composto e primitivo. Uma observação importante aqui nesse substantivo é que às vezes a gente pensa que para ser substantivo composto tem que aparecer separado ou separado com hífen.
Nem sempre. O substantivo ele pode ser composto e escrito junto. Basta que ele siga dois significados, ou seja, ele está mostrando que tem palavras separadas, com significados distintos, que foram unidos. Então, olha só. Ponta, pé. Gira, sol. Tá vendo? Então, assim, apesar de ser uma palavra, de ser escrita junto, esse substantivo ele é composto. Então, pontapé e girassol, essas palavras são substantivos compostos e são primitivos, né? São palavras são as primeiras palavras. Jardineiro é um substantivo simples, aí agora não tem como ser composto, porque, por exemplo, ele não está sendo formado por jardim mais uma palavra. Né? Jardim tem significado nele mesmo, mas eiro, essa palavra tem significado sozinha? Não tem, então não é composto. Ele é um substantivo que a gente acrescentou um pedacinho no final que a gente chama de sufixo, mas que não é a matéria de agora. Então, olha só, jardineiro é um substantivo simples e ele é derivado. Ele vem de uma palavra primitiva, que no caso é jardim. Depois nós temos aí as palavras pessoa e noiva. As duas palavras são substantivos simples e são primitivos, né? Ok, casório é uma palavra simples, um substantivo simples, só que é derivado, vem de casar. Pão, simples e primitivo. Malfeitor, composto de novo, tá vendo? Escrito junto e derivado. Religiosa, simples e derivado. Semicírculo, olha, atenção aqui agora, nós vimos isso em sala de aula. Eu expliquei para vocês que quando o substantivo ele é formado com um prefixo, que é um pedacinho que a gente coloca antes da palavra, ele não é considerado substantivo composto. Por quê? Eu acabei de falar com vocês que o substantivo composto é um substantivo formado por duas palavras com significados distintos. Então, no caso do semicírculo, como que eu sei que é um prefixo e não é uma palavra primeiro antes de círculo? Eu expliquei isso para vocês. Quando a gente pega, por exemplo, semicírculo, separa essa palavra semicírculo. Semi sozinho não tem significado. Eu preciso acrescentar esse trecho em outra palavra para ele exercer sua função. Olha só, semicírculo é quase um círculo, mas ainda não é. Aí eu posso pegar esse pedacinho e colocar na frente de outra palavra que continua tendo o mesmo sentido. Por exemplo, leite semi-desnatado. Ele é quase desnatado, mas ele não é. Então, semi, por exemplo, em círculo e em desnatado, teve o mesmo significado. Então, eu sei que é um prefixo por causa disso. Semideus é quase um deus, mas ainda não é. Então, para eu diferenciar uma palavra composta por prefixo e não um substantivo composto, eu tenho que fazer esse teste com esse trecho, né, com esse pedacinho. Se ele tiver o mesmo significado em algumas outras palavras, eu tenho um prefixo e não duas palavras. Então, semicírculo eu tenho um prefixo mais um substantivo que é círculo. Então, não é um substantivo composto. Né? Diferente, por exemplo, de pontapé, né, que são duas palavras com significado cada uma dela mesma. Então, por exemplo, eu lembro que na sala eu dei o exemplo para vocês até de super-homem. Homem com um prefixo super na frente. Ele é mais forte, ele é maior que outros homens. Aí eu ainda expliquei, supermercado é um mercado maior também, né? Então, a gente comprova que é um prefixo e não um substantivo formado por duas palavras. Então, aqui no caso, semicírculo é simples por causa disso e é derivado. Portaria é simples e derivado. Sociedade é simples e derivado. Mesa é simples e primitivo.
Família também é simples e primitivo. Então, aqui, dessa questão 16, o que vocês têm de mais importante aqui para gravar é que o substantivo composto nem sempre ele é escrito separado ou separado com hífen. Ele pode vir também junto. E que as palavras formadas por prefixo mais uma palavra não pode ser considerado substantivo composto. Ok? Beleza. Então, nós temos aí agora a questão 17. Estava pedindo que vocês lessem esse trecho aí, que é de um poema do Carlos Drummond de Andrade. Então, vocês leriam o trecho para responder a questão. A questão estava falando, nesse trecho aparecem várias palavras do diminutivo. Que valor elas expressam? Eu expliquei para vocês em aulas passadas também que o diminutivo nem sempre ele tem valor só de diminuição de tamanho. Ele tem valor também, às vezes, valor afetivo. Ah, queridinha. Ou até valor também irônico. Ah, você é muito queridinha, né? Então, o diminutivo ele não apresenta só o sentido de diminuir, tá? Então, por isso que eles perguntaram de que valor essas palavras no diminutivo estão expressando. Então, como resposta está aí que o emprego das palavras no diminutivo, no trecho, né, de Drummond, ajuda a dar ao apartamento um ar de aconchego, porque está lá o pequenininho, né, baratinho, lindinho. Então, está ajudando a dar ao apartamento um ar de aconchego, de um lugar desejado exatamente como ele é, tudo que eu queria, né? Que agrada em todos os aspectos, no tamanho, por ser menor, no preço também, porque ele é mais barato, no ambiente e etc. Então, ele exprime o valor de aconchego através da diminuição das palavras aí no diminutivo. Ok. Agora, nós temos aí a parte dos testes. Vocês vão perceber que no final de cada slide agora, eu coloquei o gabarito, tá? Então, assim, vocês acompanhem, não deixa essas questões de teste com nenhum tipo de resposta errada. Fiquem atentos ao gabarito, tá? Porque essas questões do final do capítulo, elas são essenciais para o fechamento da matéria. Eu já expliquei várias vezes sobre esses testes para vocês. Então, olha só. Os testes aí, eles começam na página 92. Deixa eu pegar aqui também, porque eu falei com vocês que tem coisas aí que estão menores e que vocês precisam do livro, então eu também posso precisar aqui para olhar. Então, na questão 1, nós temos aí há substantivos que têm um só gênero gramatical para designar pessoas de ambos os sexos. Eu falei disso com vocês aí agora, na correção da atividade anterior. Uma das alternativas seguintes constituída de 3 substantivos dessa espécie, ou seja, que apenas ele demonstra as duas possibilidades de gênero aí, as duas possibilidades assim, através de um único gênero, ele pode expressar os dois sexos. Então, olha só, em qual alternativa que isso acontece? Acontece na alternativa D. Olha só, a criança pode ser menino e menina, a vítima também, pode ser homem, mulher, etc., e menino e menina, e o cônjuge também. Então, tanto faz você estar falando da esposa ou você está falando do marido, que é o cônjuge. Então, resposta aí, letra D. Questão 2. Os plurais correspondentes a cônsul, Júpiter, capataz e ardil são pela ordem, ou seja, vocês têm que seguir, né, essa ordem aí, é a mesma coisa que quando vem falando respectivamente. Então, também, aí é a alternativa D, igual a questão 1. Ok, questão 3. Indica a alternativa que apresenta erro na forma do plural. Então, olha só, nós temos aí uma alternativa que apresenta erro no plural. A alternativa é a alternativa B, né? Acompanha o gabarito lá embaixo.
Peão, peões. Guardião, guardiãos. O erro tá aí, tá? Caráter tá certo, caracteres tá certo, apesar da palavra se modificar um pouco. Mas guardião, o plural tá feito de forma errada. Não é guardiãos, é guardiões ou guardiães, guardiães, tá? Então, nós temos duas formas de plural, mas que não é essa que aparece aí no item B. Questão 4. Nós temos uma imagem aí. Essa imagem tá mostrando um pescador, dois pescadores, né? Então, olha só, há uma crença popular de que as histórias contadas pelos pescadores são geralmente exageradas, né? Isso é história de pescador, você está exagerando. Isso não existiu. Na fala do segundo quadrinho, a personagem diz que seu colega aumenta tudo. Gente, na verdade, aqui seria o segundo balão, tá? Porque essa história aí, ela não está dividida em quadrinhos. Então, na fala do segundo balão, a personagem diz que seu colega aumenta tudo. O que se refere tanto ao fato narrado na história de pescador, como ao uso de substantivos com flexão de grau em sua fala. Assinale a alternativa correta sobre o uso dessa flexão na fala da personagem. Olha só. E foi então... Deixa eu ler aqui. E foi então que, de repente, vi aquele animalão e sua bocarra, com dois dentões apontando para fora. Ele foi para cima daquele homenzarrão da fazenda. Não adiantou correr, o coitado. O bicho comeu ele ali, na minha frente. Eita, compadre, você aumenta tudo. Então, o aumentar, igual no cabeçalho falou, é aumentar tanto de contar uma história que mostra um exagero, quanto também aumentar usando o aumentativo. Então, assinale a alternativa correta sobre o uso dessa flexão. Qual que é a flexão? É a flexão de grau, que é aumentativo ou diminutivo, na fala da personagem. Então, aí nós temos como resposta a letra D. Olha o que fala. Indica admiração devido ao tamanho do animal que apareceu na fazenda. Então, é o exagero causado pelo aumentativo. Ok. Próxima questão aí, então, questão 5. Então, nessa página aqui agora, nós vamos ter questões 5 e 6. Gabarita lá embaixo também, ó, tá? As questões 5 e 6 são de acordo com esses dois textos aí pequenos, tá? O primeiro texto tem como título Corte e o segundo texto tem como título Solar. Sobre o texto 1, considere as afirmativas a seguir. Nós temos 3 afirmativas. E aí vocês tinham que assinalar a alternativa que indicasse quais são corretas, tá? Então, de acordo com o gabarito aí, são corretas as afirmativas 2 e 3, né? Porque o item correto é o item C. Então, olha só, sobre esses textos está falando, alternativa 2, a série de ações relatadas pelo texto. Peraí, que essa palavra aqui eu vou confirmar no livro, que aqui está pequeno para mim também. 5, item 2. A série de ações relatadas pelo texto coincide com o cotidiano doméstico. Essa é correta. E 3, o anonimato, que é você não se identificar, típico de uma dona de casa em sua rotina, faz-se notório pela ausência de identificação de quem pratica as ações. Olha só, então, o dia segue normal. Arruma-se a casa, limpa-se em volta, cumprimenta-se os vizinhos, almoça-se ao meio-dia, ouve-se a rádio à tarde, lá pelas 5 horas inicia-se o de sempre. Então, na número 1 está falando que trata-se de uma sequência de fatos dispostos de forma desconexa e sem coerência,
conforme o que é destacado no título. Ô, gente, apesar do título ser corte, ele não fala que o texto não tem coerência, e a gente não pode afirmar que não tem coerência por causa dessa palavra corte. O texto, apesar de ter frases curtas, ele apresenta, sim, coerência, tem sentido, a sequência de fatos, né? Não fica um texto sem ligação, apesar das frases serem curtas. Então, a número 1 é falsa por causa disso, é errada. A número 2 vem: a série de ações relatadas pelo texto coincide com o cotidiano doméstico. Sim, né? Cotidiano doméstico é o cotidiano aí que acontece nas casas das pessoas. O dia segue normal, arruma a casa, limpa, cumprimenta os vizinhos, coisas que acontecem no cotidiano. Então, a número 2 está correta. E a 3 está falando que o anonimato típico de uma dona de casa em sua rotina faz notório. A gente pode ver que o anonimato de uma dona de casa, ele acontece porque não foi identificado no texto o nome dessa dona de casa aí. E que talvez esse anonimato pode ser causado por às vezes a gente não dá importância ao serviço doméstico. Você tem tempo, você não trabalha fora, então como se o serviço de casa, o serviço doméstico, não tivesse a mesma importância que os outros serviços. Então, através do anonimato, eles mostraram talvez essa falta de consideração com as donas de casa, né? Então, a alternativa correta aí seria a alternativa C, a 2 e a 3. A 6, sobre o texto 2 agora. O texto 2 é o texto solar. Tá assim, ó, minha mãe cozinhava exatamente arroz, feijão roxinho, molho de batatinhas, mas cantava. Aí tá falando sobre o texto 2, considere as afirmativas a seguir. Olha só, agora sobre o 2. Aí vem o item 1. Os ingredientes enumerados, arroz, feijão roxinho e molho de batatinhas, representam o descaso da mãe com a família. Claro que não, né? Se a mãe está cozinhando e ela está cantando, ela está satisfeita. O texto está mostrando que ela esteja satisfeita com a situação. Então, ela não está tratando a família aí com descaso, né? Então, a 1 está errada. Agora, olha o item 2. O último verso é introduzido por uma expressão, né? Eles destacaram aí, mas que expressa o sentido de oposição. Tá certo. Apesar dela estar ali trabalhando, cozinhando, coisa que muita gente às vezes não gosta de fazer, ela está cantando. Então, a oposição aí é para mostrar esse sentido oposto. Tá? Então, a 2 está correta. Então, como 1 está errada e a 2 está correta, vamos ver aí o que sobra de alternativa. Olha a 3. O texto é narrativo porque os atos de cozinhar e cantar são mostrados em uma sequência cronológica. Não, não é por isso que o texto é um texto narrativo. Não é por isso. Tá? Então, a 3 também está incorreta. Então, o item é a letra B, porque só o item 2 é uma alternativa verdadeira. Ok. Próximas questões, então. Nessa página agora a gente vai ter a questão 7 e a questão 8. Questão 7 aí, a resposta seria item B. Nós temos um texto também pequeno, e aí vem: marque a alternativa em que as palavras extraídas do texto pertencem à mesma classe gramatical. Pertencer à mesma classe gramatical é ter a mesma função morfológica, que é a função vinda da classe original da palavra. Né? Então, vamos ver aí. Por que é item B? Porque José e símbolo, apesar deles serem substantivos com classificações diferentes, por exemplo, José é um substantivo próprio, símbolo é um substantivo comum, mas eles são substantivos, né? Diferente, por exemplo, da letra A. Olha lá, nós temos as palavras ele e pai. Ele é um pronome pessoal do caso reto. E pai é um substantivo comum. Então, eles pertencem à mesma classe gramatical? Não.
Então, eu estou dando como exemplo aqui para justificar por que, é uma justificativa por que seria o item B aí, para eu não precisar ficar justificando todas, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o item E. Criança e grande. Criança é um substantivo e grande é um adjetivo. Então, pertencem à mesma classe de palavras? Não, não pertence. E assim por diante. Então, o item aí é o item B. Questão 8. Nós temos outro texto. E aí tá. Sobre o foco narrativo do trecho transcrito, é certo afirmar que se trata de um narrador? Então, só retornando aqui um pouco, quando a gente estudou sobre narrativa, nós vimos a questão do foco narrativo. Eu expliquei para vocês que quando a gente falar de foco narrativo, a gente está falando como se fosse do ponto de vista que a história está sendo contada, né? O foco de visão. Por exemplo, se eu tenho um narrador, né? Não é do texto que nem nada, mas se eu tenho um narrador observador, eu tenho um foco narrativo fora da história. Ele só está o quê? Observando. Ele não faz parte dessa história. Ele não é personagem. Então, eu tenho um foco de narração externa. Ele está vendo essa história como se estivesse vendo de cima. Ele não participa. Então, por isso que a gente chama de foco narrativo. Tá? Então, se eu tenho um narrador observador, eu tenho um foco narrativo de terceira pessoa. Porque ele está apenas contando uma história, mas que ele não participa. Então, vamos lá. Sobre o foco narrativo do trecho transcrito, desse trecho aí. O que a gente pode falar do foco narrativo desse trecho? Que o personagem, como é item D, nós temos lá, narrador onisciente, ou seja, vamos voltar aqui um pouquinho também. O narrador onisciente é aquele narrador que ele tem características, às vezes, de narrador observador, né? Ele não participa, mas, mesmo ele sendo, assim, observador, ele consegue destacar coisas que são internas do personagem, né? Ele fala coisas mostrando que ele sabe dos sentimentos, das sensações dos personagens, mesmo que aquilo ali não foi abordado na história. Então, ele é onisciente. Eu expliquei isso para vocês na primeira aula que eu dei no quadro, né, dos vídeos que eu gravei, que foram no quadro. O narrador onisciente, ele tem esse poder de saber o que se passa no interior do personagem. A questão do onisciente é ter esse poder de saber tudo. Até falei de Deus, onipotente, onisciente, onipresente. Vocês lembram disso, né? Então, nesse texto aqui nós temos um narrador onisciente, pois tem acesso aos pensamentos, tá vendo isso que eu falei? Aos pensamentos e sentimentos da personagem, expressos em discurso indireto. A gente não chegou a entrar em discurso mesmo, propriamente dito, mas quando a gente fala de discurso indireto, a gente está falando de uma fala que você, por exemplo, se eu chego e falo assim, gente, o presidente da OMS disse, não saia de casa. Ele disse para a gente não sair de casa. Eu estou reproduzindo um discurso, uma fala de outra pessoa. Então, eu estou transmitindo um discurso de forma indireta. Então, assim, eu estou falando novamente o que foi dito por outra pessoa. Então, esse narrador aí, o foco narrativo, nós temos, ele é onisciente, porque ele conhece pensamentos e sentimentos da personagem, e ele expressa isso em um discurso indireto. Ele mostra isso através de um discurso indireto. Ok, próximas questões aí. Agora nós vamos ter as questões 9, 10 e 11. Gente, muitas vezes eu explico a resposta correta algumas vezes, mas eu não faço a leitura do texto que está naquela resposta ali, porque senão fica muito demorado. Tá? Vocês podem perceber aí que a maioria das questões, para cada questão, eles colocam um texto diferente. Por isso que vocês têm que sentar e fazer as atividades bem feitas.
tá? Então, na questão 9 aí, vem, tendo em vista a situação relatada no contexto da obra, infere-se a intenção do narrador de quê? O que a gente pode entender da intenção do narrador? Então, nós podemos entender que ele tinha a intenção de criticar a tradição escolar que transforma a prática de produção textual em uma atividade sem sentido. Tá? Então, ele quis fazer uma crítica quanto a isso, né? De que a gente tem uma tradição escolar que mostra que muitas vezes atividades são feitas, mas que não tem sentido para aquelas atividades. Então, a resposta é o item C. Questão 10. Inclusive as questões 10 e 11 são de acordo com esse texto aí, querido celular. Tá? Na questão 10, está assim, no texto, os termos destacados são respectivamente. Nós temos destacados aí, as palavras, né? Números, toque, o e 6. Nós temos aí em destaque, então, 3, 4, 5 palavras. Então, o que a gente tem de resposta aí? Item E. Vamos ver por quê. Artigo indefinido. Ok. É um aparelho qualquer. Nós temos aí números, que é substantivo. Ok. A palavra números é um substantivo. Toque, que também é um substantivo, tá? É sensível ao toque, a você pôr a mão e não tocar da prática de ação. É sensível ao. Tá vendo que antes da palavra toque vem o artigo o, porque a gente só usa artigo antes de substantivo. Então, toque é um substantivo. Depois vem o, que é artigo definido, e numeral, né, que é a palavra 6. Então, o item aí a ser marcado seria o item E. Questão 11. Assinale a alternativa correta sobre o texto agora. Seria a alternativa D. Na expressão querido celular, a palavra celular está grafada com letra maiúscula. Por que ela está grafada com letra maiúscula? Porque nesse contexto corresponde a um substantivo próprio. Ele está considerando o celular como um ser individual, né, particular. Então, ele foi escrito com letra inicial maiúscula para dar essa impressão mesmo de importância. Né, iguais os nomes, por exemplo, os nomes de pessoas, de cidade, que são escritos também com inicial maiúscula. Ok, então nós temos aí questão 9, alternativa C, 10, alternativa E e 11, alternativa D de dado. Beleza, vamos para as próximas aí. Nós temos questões 12, 13 e 14. As 3 questões têm como base o texto aí da esquerda, que é o escritor. Número 12. O conflito dessa narrativa corresponde ao trecho em que o conflito, nós vimos também que o conflito é aquele acontecimento na narração que ele é responsável pelo desenrolar da história. Em torno dele que a história gira e por causa dele que a história acontece. Né? Então, o conflito dessa narrativa corresponde ao trecho em que, é a letra C, em que o escritor tem um bloqueio no primeiro parágrafo do texto. Então, por causa disso, a narrativa tem o seu desenrolar aí, o que acontece no texto. Questão 13. O narrador desse texto Então, aqui a gente está falando do foco narrativo de novo. O narrador é um narrador onisciente, que eu já expliquei o que é um narrador onisciente. Em terceira pessoa, que conhece o íntimo da protagonista. Protagonista e personagem principal, então o narrador é onisciente por causa disso. Ele conhece o íntimo dessa personagem. E questão 14, nós temos aí nesse texto a modalidade discursiva o jeito do discurso é apenas indireta livre. O que é indireta livre? Olha só, nós temos os discursos indiretos, igual eu falei com vocês, são discursos que mostram reprodução da fala de outra pessoa.
O indireto livre é quando o narrador ele pode, né, fazer essa reprodução e ele tem liberdade de dar a sua opinião. Então, o discurso indireto livre é esse. Gente, só para eu falar aqui do discurso direto também. O discurso direto é o discurso da própria pessoa. Esse discurso que eu estou fazendo aqui agora é um discurso direto. Ele é fala minha. Então, se alguém for reproduzir, se depois vocês forem contar alguma coisa desse vídeo para alguém, vocês vão estar reproduzindo fala minha. Meu discurso é direto, né? E a reprodução dele indireto, vocês contam o que eu disse e pode ser exatamente como a pessoa disse ou pode ter essa interferência aí na hora da pessoa contar com as próprias palavras. Tá? Então, nós temos aí 14, letra E. Então, nós temos 12C, 13B de bola e 14, letra E. Últimas questões aqui agora para a gente fechar esse vídeo de correção. Questões 15 e 16. A questão 15 deve ser respondida de acordo com a gramática normativa, ou seja, dentro da regra gramatical. Muitas vezes a gente já viu sobre isso, que a gente utiliza certa fala, certo jeito de expressar oralmente, que a gente não pode usar isso como uma regra na escrita, né? Ou na própria fala como se fosse, quando a gente fala assim, por exemplo, com marcas de oralidade, às vezes alguma coisa que a gente fala, mas que dentro da gramática não é aceito. Tá? Então, levando em consideração aí agora a gramática normativa, as regras gramaticais, o substantivo em destaque, então nós temos aí um substantivo em destaque em cada frase. O substantivo em destaque está corretamente flexionado no plural em. Então, vocês tinham que escolher o item que mostrasse uma flexão correta de plural. Seria o item B. Lá nas alternativas atrás, eu falei com vocês que esse plural, apesar de modificar um pouco do singular, ele é um plural feito de forma correta. Então, a letra B, se vocês tiverem prestado bastante atenção na correção anterior aí, nos slides anteriores, vocês viram que eu falei especificamente dessa palavra aí, ó. Então, ela está correta. O restante está errado, tá? Tem umas aí que estão na cara, por exemplo, cidadãos, pãezinhos e assim por diante aí. Então, o item a ser marcado era o item B de bola. Última questão, questão 16. Assinale a opção incorreta, agora é errada, com relação ao emprego do gênero do substantivo em destaque. Olha só a letra C. A próxima eclipse, a palavra eclipse que está em destaque, ela está em itálico, ela está um pouco tombada. É uma forma, assim, menos visível, né, de destaque, você tem que prestar bastante atenção, tá? Ela está inclinada. Então, olha só, a próxima eclipse, a flexão de gênero, ela foi usada de forma incorreta porque não é a eclipse, é o eclipse. Então, essa palavra deve ser usada com o artigo masculino. Então, é ela que está sendo usada de forma incorreta. Então, fechamos aqui a correção de todas as atividades que eu havia passado na última aula. Tá bom? Pausem o vídeo quantas vezes precisar. Volta, né, na leitura dos textos aí de cada questão. Estudem, se dediquem. Não marquem apenas essas questões de teste. Já conversei com vocês sobre isso. Por exemplo, a pessoa que quer enrolar vai sentar e vai marcar 16 xizinhos aí, ó, em qualquer alternativa para falar que fez, né? Que nem é preciso agora que vocês estão em casa. Então, cada um tem consciência aí de ter feito ou de não ter feito. De ter só corrigido aqui sem ter se dedicado antes. Cuidado com esses testes de final de capítulo, que eles são muito importantes, tá? Então, terminamos aqui o primeiro vídeo.
que é o vídeo de correção das atividades aí. Beijos e abraços. Até o próximo vídeo.